Olha só o que esse comando é capaz. Ó. Vamos lá, apliquei o comando Loft, cliquei nessa curva, nessa e nessa e dei um Enter, né? E outro Enter novamente, ele criou esse desenho aqui bem orgânico. E aí se eu consigo arrastar para cá, olha só, ele consegue modificar, eu modifico o 2D e o 3D vai junto, olha só que legal. E aqui ó, essa curva, sei lá, vou diminuir ela, pá. E olha só esse desenho que a gente conseguiu construir aqui, essa outra eu vou diminuir aqui também. Olha só. E aí, bem bacana, né? Então a gente utilizar o comando Loft com o History ativado é muito bom e eficiente para a gente criar vários tipos de formas orgânicas e modelagem 3D. Quer aprender? Continua no vídeo e vamos lá. Então beleza, eu tô com o meu Rhino aqui aberto, eu vou lá. Vou criar um círculo aqui bem no meio. Pá. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V para não ficar criando, né? E só aumentando aqui o tamanho. Seguro o Shift, ó, para poder aumentar proporcionalmente no gumball, aqui nessa setinha, nesse quadradinho verde aqui, ó, pequenininho. Se eu não segurar o Shift, pessoal, só ele faz elíptico, tá? Então, se quiser aumentar aí, tem que segurar o Shift e aumentar. E vou criar mais um Ctrl C, Ctrl V, jogar aqui e agora eu vou diminuir, né? Vou deixar ele bem alto aqui. E aí eu vou lá no comando Loft, ó, comando Loft, Enter, clico aqui, aqui, aqui e Enter, né? A sequência que a gente escolhe as linhas é importante. Que, por exemplo, se eu vier aqui e for no comando Loft, clico nesse, aí clico no de cima e depois no do meio, não faz sentido, né? Ele vai criar algo bem estranho aí, né? Ele foi de baixo para o de cima, ó, e depois veio para o de baixo, né? Meio que pode dar certo dependendo do que você quer fazer, tá? Mas se é uma sequência, é algo que tem uma sequência ali lógica, vou criar mais um aqui, Ctrl C, Ctrl V e aumentar aqui. Beleza? Aí Loft, Enter, aqui, 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 aqui. Então a sequência é importante, tá? Olha lá, criou um vasozinho bem legal. E aí você pode vir aqui, a gente tem essa janelinha que o comando Loft abre, e aí você pode ir clicando aqui, ó, e ele vai deformando o objeto de acordo com aquela configuração. Aqui não ficou muito interessante, né? Que ele não pega o desenho completamente. Aqui tem essa outra opção, ele já deformou um pouquinho, ficou bem similar com o normal, mas ele dá uma deformada um pouco diferente. E aqui ele deixa bem truncado, né? Totalmente reto. Então, se você de repente quer algo dessa forma, você vem nessa opção. E o uniforme, ele é bem parecido com o normal aqui em cima. Beleza? E o rebuild é para ele aumentar ou diminuir a quantidade de retas aqui, ó. Desse desenho não vai ter muita diferença. Por exemplo, se eu coloco 2, ele perde aquela leitura, né? Então, quanto mais você coloca linhas de rebuild aqui, mais fiel o desenho vai ficar com aquele esboço que você criou no 2D. Porém, como é um desenho muito simples, não vai fazer muita diferença, né? Então, você tratar com rebuild de 10, tá ótimo. Por exemplo, se você vê que criou aquelas linhas e o desenho não ficou totalmente fiel, aí você vai aumentando o rebuild até chegar, né? Porque ele cria várias linhas verticais e vai deixando o desenho mais uniforme de acordo com o 2D. Beleza? Aqui eu trabalhei só com círculo, mas se eu tivesse outras formas bem orgânicas. Eu estava até trabalhando com esse outro aqui, ó, que eu achei bem legal também, só que é similar, né? Então se eu vier aqui, Loft, Enter, aqui, 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 aqui e aqui. E ele vai criar, ó. Então a infinidade, vai depender muito da sua criatividade, o que você quer fazer para chegar num resultado como esse, né? Então o comando é muito simples, é muito rápido de se fazer. Eu vou colocar aqui 2 para ver se ele não fica muito interessante, mas é simples também a forma, então ele vai fazer. Beleza? Então e se eu criasse objetos totalmente uniformes, com control point curva aqui, com outras formas bem diferentes, né? Ele vai funcionar? Vai funcionar também, tá? Eu criei essa forma aqui, vou diminuir um pouquinho ela. E eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, né? Vou criar várias aqui. O outro, Ctrl C, Ctrl V. E aí esse aqui eu vou diminuir. Vou deletar uns pontos aqui, estou fazendo uns desenhos bem aleatórios, tá? Só para a gente poder entender o comando. Vou girar aqui e beleza. Vamos lá aplicar o Loft aqui, ó, com formas bem orgânicas. Cliquei aqui, aqui, aqui e Enter. Enter, e ele funciona também, né? E aí eu acho que é interessante aqui aumentar o rebuild, que é uma forma mais complexa, e aí ele vai, ó, tá vendo que ele melhorou a forma? Por exemplo, tava em 2 e não tava lendo muito bem, tava algo muito estranho, aumentei para 50,
dou um clique aqui, ó, ele vai uniformizar melhor, vai deixar a forma um pouco mais fiel ao teu desenho ali. E obviamente, quanto mais curvas você desenha naquele objeto que você quer aquele desenho, mais uniforme ele vai ficar. E se aqui eu trabalhei com objetos totalmente fechados, se eu quisesse fazer só arcos assim, ó, sem ser um objeto fechado, vou criar um assim e outro, sei lá. E aí eu vou girar isso aqui. Vou girar aqui e vou subir aqui, né? Vou colocar isso mais ou menos aqui, esse aqui. Vou colocar isso mais ou menos no alinhamento, né? E aqui, ó. E aí eu vou lá com o comando Loft, cliquei nessa e Enter, e olha lá. Ele também cria para linhas, né? Se você está querendo criar uns objetos aí bem diferentes. E se eu quisesse criar, eu só fiz no sentido vertical. Se eu quisesse fazer de qualquer forma, uma forma mais aleatória, dá certo? Dá certo também. Então, por exemplo, vamos supor que eu crio um círculo aqui, Ctrl C, Ctrl V, vim para cá. E aí eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nesse, vou subir, vou meio que fazer tipo um arco, uma ponte, né? Aí eu, como se fosse um objeto para formar uma pega de alguma coisa, né? Um desenho bem aleatório. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui também e vou rotacionar. Vou deixar isso um pouquinho mais para cá, esse também. E aí eu vou deformar um pouquinho, deixa eu ver, eu vou fazer isso aqui elíptico. Esse aqui eu vou fazer um pouco menor. Beleza? E aí, ó, Loft, Enter, clico aqui, 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 Enter, Enter. E aí, olha só, ele cria tudo, tá, pessoal? Tudo que for possível, com vários desenhos, com várias formas diferentes. E aí, se eu tô com uma opção muito importante que a gente utiliza muito quando a gente vai avançando no Rhino, os comandos, a gente utiliza muito o History, que ele está ativado aqui embaixo, ó. Olha só, do lado do Gumball. Você dá um clique com o direito e você precisa apenas ativar essas duas opções, ó, a primeira e a segunda, para funcionar corretamente da forma como eu vou apresentar para vocês, tá? E aí, se eu clico, obviamente, você precisa ativar o Record Story antes de criar o 2D e o 3D. Se você clica depois, talvez ele não funcione. O meu estava o tempo todo aqui ativado, então se você for testar aí com o seu para aprender o comando Loft, ativa logo essas duas opções do History, deixa ele ativado aqui que vai dar super certo. Então, por exemplo, se eu clico aqui, olha só que maneiro, que bacana, que isso ajuda bastante quando a gente está modificando e observando aquele nosso produto, aquele nosso 3D. Se eu arrasto para cá, o 3D vai junto, olha só. Se eu clico nesse e arrasto para o outro lado, o 3D vai junto. Se eu, por exemplo, clico aqui e mudo o tamanho, olha só, ele vai junto, olha só. Então, tudo que eu modifico naquele meu 2D, tá? O 3D vai modificar junto também, olha só. E a gente começa a conseguir fazer coisas muito mais complexas. Sejam formas fechadas, sejam círculos, sejam de círculo para quadrado, seja o que for. Por exemplo, se eu quero aqui fazer de um círculo para um retângulo, ele vai funcionar, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui e coloco aqui a altura, olha só, Loft, Enter, Enter, cliquei aqui, Enter, Enter. Olha só, ele saiu do círculo e foi para um retângulo. Ah, e se eu tivesse uma outra forma, um outro desenho ali em cima, bem orgânico, nada a ver, ele vai fazer também? Vai. Eu vou colocar ele aqui, ó, bem em cima. Olha só, vou alinhar aqui com o meu Gumball, tá? E vou deletar esse 3G e aplicar um Loft daqui para cá e Enter. E ele vai fazer, tá, gente? Então, um comando bastante utilizado para fazer várias formas orgânicas aí, com esse sentido de criar o 2D e fazer uma sequência do 3D. E com o History ativado, vai facilitar muito quando você precisar modificar, diminuir o tamanho, diminuir a escala, fazer uma deformação para você observar de uma forma diferente. Então, esse comando é muito eficaz. Já abre o seu Rhino aí, coloca a mão na massa, cria os seus desenhos aí de uma maneira criativa, só para testar mesmo. Aplica o comando Loft, teste o History, faz as modificações e comenta aqui embaixo se deu certo, se você conseguiu, se está aprendendo com as aulas, tá? E aí a gente vai progredindo com outros comandos. Curte, comenta, se inscreve no canal que eu vou estar trazendo mais videoaulas para vocês dentro do Rhino. Valeu!